Esses dias atrás, eu estava no meu momento ócio criativo, digamos assim, eu estava no meu momento de quaresma, de reconexão, de recolhimento. Esse vídeo, eu vou adiantando, não é sobre quaresma, não é sobre ócio criativo, mas sim sobre a minha experiência e até mesmo uma forma de reinaugurar aqui esse canal. Se você está chegando agora, eu sou a Cristiane, sou terapeuta dos ambientes, falo aqui sobre Feng Shui, sobre radiestesia, sobre conexões, leituras intuitivas, a conexão entre você, na sua casa, a sua casa e você. Então, vai tratar, né? Se trata de um canal, Cristiane Home Healer, de um canal onde eu vou te ajudar dentro das minhas experiências, dentro da minha expertise. Eu estudo há 25 anos Feng Shui, aproximadamente uns 20 anos, radiestesia, e as questões ambientais, as questões, os estudos que movem aí, que auxiliam na construção de um ambiente harmonizado. Então é isso que vai acontecer aqui nesse canal. Não é só sobre Feng Shui, não é só sobre radiestesia, não é só sobre numerologia, mas sim sobre os habitantes, sobre a minha experiência. Eu vou trazer um pouco aí as minhas vivências, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas conquistas, conforme o dia a dia. Mas é um vídeo inaugural, onde eu vou contar um pouco para você sobre como foi aí a minha quaresma com o pé fraturado. Eu fraturei no início da quaresma, dia 3/3/2025, bem simbólico, então eu vou falar muito sobre algumas simbologias, mas eu quero trazer coisa prática, coisa clara, uma narrativa, uma fala bem que você consiga entender, que você consiga se identificar, consiga aplicar aí na sua vida também. É assim que eu espero. Para isso eu vou pedir para que você, se você gostou desse vídeo, lá no final do vídeo, fica aqui comigo até o final, compartilhe esse canal, compartilhe os meus vídeos. Serão 3 vídeos por semana, é um desafio aí, e eles irão ao ar no meio do dia. Vou contar no decorrer do canal o porquê que eu escolhi esse horário. São dias segunda, quinta e sábado, então vai ter muito conteúdo. Para que eu consiga produzir esse muito conteúdo, essa abundância de conteúdo que a gente quer na nossa vida, uma forma de gratidão, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe, quiser deixar sugestões aqui. Estamos começando agora uma nova jornada. Hoje é dia 23 de abril de 2025, iniciamos uma nova jornada aqui nesse canal, no Cristiane Home Healer. Por que eu tô contando tudo isso, né? Eu tive que deixar, como outono, foi bem no início do outono, quase outono, que eu fraturei o meu pé, e foi como as folhas do outono, né? Como as folhas das árvores, tive que deixar ir. Por que eu tô contando isso? Porque eu tive que ficar de quarentena. Eu passei a quaresma olhando, lógico, fui trabalhando isso dentro de mim, mas na maior parte do tempo eu passei a quaresma reclusa e quietinha, tive que ficar quietinha no meu canto, quietinha no meu quarto, quietinha no sofá. E o que eu aprendi, né? Como é difícil, primeiro é um parênteses, como é difícil para as pessoas, eu quero achar a palavra certa, ficarem na contemplação, olharem para dentro. E assim, eu vou ser de carteirinha, falei, né? Eu tenho 25 anos de estudo de Feng Shui, 20 anos de estudo de radiestesia, numerologia, tudo que envolve a casa, tudo que envolve as coisas, as energias. E o Feng Shui, ele é uma técnica milenar que estuda os ciclos da natureza há 5.000 anos. Então, a observação é muito importante. E eu me vi num campo ali, numa cadeira, num momento, num lugar, numa posição onde eu tive que realmente observar. E aí foram várias coisas, porque primeiro que você não pode andar. Eu fiquei aí 2 semanas
praticamente 15 dias, 14 dias sem poder pôr o pé no chão. Então eu precisava de ajuda para tudo, inclusive para tomar banho, então para colocar no box. Claro, eu adquiri uma muleta e a gente vai adaptando. Eu peguei essa mesa, essa cadeira do escritório e com a cadeira eu ficava me movimentando, com o pé para cima, me movimentando. Só que existe uma dor, né? É uma dor física, uma dor emocional, a cabeça fica a 1000 por hora. Por que isso? Por quê? Porque eu ia iniciar, após o carnaval, eu ia iniciar um projeto aqui no YouTube, eu ia iniciar um projeto, eu mudei o meu nome aqui nesse canal no YouTube, mudei meu nome para Cristiane Home Healer lá no Instagram, tinha alguns projetos, eu tenho um quadro aqui no que eu ia retomar que chama Entre Quatro Paredes, e eu faço entrevista com as pessoas, falar sobre casa, então eu tinha vários projetos. E aí o que aconteceu? Eu tive que parar. Fora que eu tive que desapegar, né? E qual que é a ideia? Por que eu tô te contando isso? Eu tive que desapegar de muitas coisas, como os afazeres, a gente controla. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em casa, eu trabalho com casa, eu cuido das casas, inclusive da minha casa, e eu tive que desapegar. É a louça que eu tive que desapegar, porque eu deixei por conta dos filhos do marido, a casa por conta só de uma diarista, enfim, comida eu tive que me adaptar com o que eu tinha, a me adaptar com os horários de cada um deles, eles me ajudaram muito, a gente teve que entrar em diversos momentos em acordos, você faz isso, olha, sabe, antes de sair, e para eles foi também um aprendizado, eu acredito, e espero que também tenha sido um aprendizado, para mim também foi um grande aprendizado. Eu fazia ginástica, eu fazia pilates, eu fazia natação, eu tava no momento assim muito externamente. E aí eu entendi porque no meio, né, no início, foi no início da quaresma, me fez refletir muito. Eu tive 40 dias, hoje eu já estou com o pé melhor, andando dentro do possível, não consegui retomar ainda as minhas atividades de ginástica, e aí também tem eu vou fazer um outro vídeo contando como que eu fiz, né, para superar aí essa parada, superar esse momento de repouso, mas o meu corpo precisava funcionar, porque a cabeça é muito interessante, né? A cabeça ela funciona a 1000, mas o corpo também quer, mas o pé não ajuda. Então foram momentos realmente de muito aprendizado. E aí eu tive que, né, me interiorizar, depois de 20, 25 anos eu me interiorizei o que eu estava passando. Por quê? Porque também foi uma coisa de repetição. A quaresma passada eu tive dengue e depois eu tive covid, não nessa ordem. Esse ano eu falei, realmente é para parar. Realmente eu preciso dar essa pausa na minha vida. Então eu dei realmente uma pausa, saí um pouco das redes sociais, assisti série, li livros. Eu fiz um destralhe absurdo aqui. Eu vou fazer um vídeo também contando sobre fazer um vídeo mostrando o meu escritório. Quero fazer algumas reformas, algumas transformações. Quero trazer em prática tudo o que eu estudei nesses 25 anos como feng shuísta, como radiestesista. Eu desenvolvi muito a minha técnica de leitura intuitiva dos ambientes, leitura intuitiva do momento, e isso não tem nada a ver com bruxaria, e sim com intuições. Aprimorei aí o meu auto-reiki, me interiorizei mesmo, e isso foi bem interessante para voltar a repetir. Eu trouxe para a minha vida, hoje eu empoderei a minha vida, hoje eu empoderei a Cristiane, terapeuta dos ambientes, mulher de 50 anos, né, 50 a mais, eu já estou com 52 anos, para tudo que eu estudei. Então eu tive que observar. Falando um pouquinho sobre o Feng Shui, sobre o Feng Shui, o Feng Shui, ele traz essa observação. Então, a primeira coisa que nós olhamos na casa de uma pessoa, no ambiente da pessoa, os 5 elementos: fogo, terra, água, madeira e metal. E esses elementos, eles compõem a natureza. Então, a partir das observações dos mestres de Feng Shui, dos mestres, normalmente
Nessa linha que eu uso é uma linha mais oriental, então inclui China, inclui Japão, inclui um pouco mais aqui a parte do Oriente Médio, enfim, e depois que veio aqui para o Ocidente. Mas isso é história para um outro vídeo. O que eu quero trazer aqui é contar para vocês essa nova fase, digamos assim. Esse canal é desde 2011 e eu tentei por diversas vezes entrar aí nesse flow do marketing digital e fui fazendo meus atendimentos. E em contrapartida, eu era mãe. Eu era mãe full time. E isso mesmo, quando o Matheus nasceu, meu filho hoje tem 26 anos, ele era pequenininho, ele era pequeno, e aí eu comecei, ele era bebê praticamente, eu comecei a estudar o Feng Shui, fiz curso presencial lá na cidade de Cotia, onde a minha professora, a minha mestra de Feng Shui fundou uma escola, digamos assim. Ela tem um formato diferente de aplicar o Feng Shui, também vou falar sobre como aplicar. Então aqui eu vou trazer coisas que eu tive na minha vida, que eu pratiquei, que eu introduzi na minha vida e que você aí também pode. Por que eu vim pro YouTube também? Tem esse detalhe, né? Porque o YouTube, ele eterniza os conteúdos. Então eu tô gravando hoje esse vídeo, talvez ele não seja um vídeo, vamos falar assim na língua do marketing digital, porque eu vou trazer um pouquinho desse também, de tudo que eu aprendi nesses anos. Ele vai ficar e flopar, como diz assim, ele não vai viralizar, ele vai ser um vídeo que poucas pessoas vão assistir porque é sobre a minha vida. Então quem me conhece vai querer saber um pouquinho mais sobre mim. Mas eu vou trazer mais conteúdos relevantes para que você aí na sua casa, você aí no seu escritório, você aí enquanto família consiga aplicar aí na sua casa. E eu vou trazer um pouco, como eu falei, né? Eu comecei em 2011 nesse canal e o que acontece? A gente brinca, né, que são criadores de conteúdo. Eu sou uma terapeuta, eu sou uma criadora de conteúdo, meio que raiz. Por que isso? Porque eu não vou ficar vendendo, eu não vou trazer produtos, eu não vou trazer nada que realmente não faça sentido na minha vida e também não vai agregar, porque a gente sabe que existe um mercado, né, de coisas. Então, você está assistindo hoje o vídeo, existem outros canais de Feng Shui, de Feng Shui, de até terapias de ambientes, que é o tempo inteiro venda e se forme disso e compra esse curso. Sim, eu vou agregar alguns produtos, algumas coisas da minha experiência. Um curso para você conseguir aplicar, um e-book para você conseguir aplicar na sua casa e na sua vida, mas não é sobre isso, é sobre trazer conteúdo para que a gente faça essa troca. Eu aqui exercitando, colocando em prática tudo que eu aprendi, e eu vou colocando em prática tudo que eu coloco em prática na minha vida e levando para você aí na sua casa, para você no seu escritório, para você, já falei, enquanto família, aplicar e ver os resultados que eu tive na minha vida. Às vezes a gente tem as quedas, né? Então, como eu falei, existe um filósofo, um mestre, um líder espiritual muito forte, muito querido, muito sábio, chama-se Mokichi Okada, e ele é da Igreja Messiânica. Eu fui da Igreja Messiânica por muitos anos, sou professora de Ikebana, e ele fala ceder para conquistar. Tem um ensinamento lá que a gente chama ceder para conquistar. Então fala muito isso, né? Na hora do empate, na hora que você tá aí patinando, que a vida tá te dando porrada, você dá um passo para trás e fala, agora eu vou ceder. E eu senti que esse momento, que essa quaresma de 2025, esse momento aí foi isso, ceder para conquistar. Eu pude colocar eu pude organizar não só a minha parte física dentro das minhas possibilidades, mas a minha parte interna também. Então foi aquele destralhe que eu fiz no meu escritório, foram apostilas, e aí eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita coisa anotada. Eu tenho muito script, script é quando você faz, assim, a gente hoje chama de roteiro, mas eu tenho muito script de assuntos que eu posso falar e posso trazer.
E aí, que eu te peço, se você gostou, se você se identificou, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, pode ser uma forma de você me ajudar e me incentivar a trazer mais conteúdo. De uma forma geral, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou com meu celular, estou no meu escritório, a oportunidade de ter essa consciência, de ter esse canal aqui, essa forma de poder levar para você. Então serão 3 vídeos por enquanto. Vamos lá, me ajude aí que eu ajudo aqui. Porque é um desafio, ó. Eu tô gravando esse vídeo, daqui a pouco eu vou ter que editar, subir pro canal do YouTube, aqui do YouTube. Enfim, é todo um processo, não é? Por isso que eu quis vir para cá. Eu estava muito ligada ao Instagram, já tinha um tempo que eu não estava muito feliz com aquela plataforma, aquela rede social. Tem a vizinha lá também que eu não me adapto, então eu falei, nesse momento de pausa, tá tudo girando em torno desse momento de pausa. Eu falei, eu preciso trazer conteúdos mais ricos, não que lá não seja, lá tem coisas muito boas também, mas não é meu perfil. Eu preciso falar com mais pausa, embora eu esteja falando muito rápido, pode ser que eu esteja falando muito rápido, mas eu preciso de mais pausa, eu preciso de momentos que eu consiga compartilhar tela, que eu consiga conversar. Então a minha sugestão é, quando tem vídeos, ajude o criador de conteúdo. Quando tem vídeos, por exemplo, o meu vídeo, se for um vídeo muito longo, coloque aí, põe um foninho de ouvido, como eu fiz por muito tempo e faço por muito tempo, coloca um foninho de ouvido e a gente vai conversando, a gente vai batendo papo. Por quê? Da forma que eu vou falando, você vai absorvendo. E se quiser também sentar e me assistir, será um grande prazer. É isso. Então, vamos chegando, vamos se acomodando, sintam-se em casa. E eu vou deixar, agora eu falei sobre meus projetos, então são vídeos semanais, 3 vídeos semanais, e eu tenho um projeto que chama-se Entre Quatro Paredes. Eu seleciono pessoas e que tenham alguma história interessante sobre casas. Tem alguns vídeos aqui no canal, tem uma playlist chamada Entre Quatro Paredes. Dá uma olhada aqui. E pessoas que tiveram as suas vidas mudadas ou as suas vidas impactadas ou algum momento marcante em alguma casa, na casa onde você mora, onde você morou na infância, enfim, momentos na cidade em que você morou, são histórias, normalmente eu gosto de trazer histórias felizes, histórias alegres, mas nem toda história é feliz, mas sempre tem uma transformação em alguns momentos. Eu acabei de falar o meu momento aqui, que não foi de tanta transformação, não foi tão feliz assim, não foi... Ai, nossa, que delícia! Quebrei o pé, fraturei o metatarso e tô aqui, ó, na maior felicidade, porque eu fiquei deitada por 40 dias aí, a quaresma, caminhando junto nas montanhas. Não foi isso, foi bem punk mesmo. Mas foi um momento bom, porque depois sempre há uma luz aí, bem clichê, uma luz no final do túnel, uma luz onde a gente consegue superar tudo e ir em frente. Então agora eu estou com esse gás todo e seguimos. Gratidão! Não esquece de deixar seu like aí, deixa nos comentários sugestões de conteúdo. Então aqui eu vou falar sobre Feng Shui, sobre radiestesia. Não vou deixar de também falar sobre a minha vida, um pouco sobre como é essa coisa de ser terapeuta dos ambientes. 50 anos mais, não sei se eu crio um novo canal para falar sobre essas minhas descobertas, meus cabelos brancos, o momento aí de tomar alguns hormônios, enfim. Mas isso é uma história para um outro vídeo, é uma sugestão aí que você pode me dar. E sobre o que você quer saber na sua casa, o que você precisa, o que você está enfrentando. Deixa aqui nos comentários, que será uma alegria responder, será uma alegria saber que você me ouviu. E não me abandone. Se você ficou até aqui nesse vídeo, é porque realmente eu estou fazendo e espero fazer a diferença de uma forma feliz, uma forma alegre aí na sua vida. Gratidão, abraços e até o próximo vídeo.